Viva! A forma mais fácil de calcular este limite é começar por calcular o limite desta sucessão. Então fica da seguinte forma: temos o limite da sucessão U de n, que neste caso será o limite de n sobre e elevado a n. Este limite é um limite notável e vejam que este limite, mesmo que não conhecessem os limites notáveis, é fácil de descobrir o seu valor. Basta pensar o seguinte, basta pensar aqui que o e elevado a n, ou seja, esta exponencial, cresce muito mais rapidamente do que o n. Neste caso, o denominador vai crescer muito mais rapidamente que o numerador. Quando assim é, quando numa fração o denominador cresce muito mais rapidamente que o seu numerador, então o valor desta fração tende para zero. E, portanto, este limite será igual a zero. E agora que sabemos que o limite da sucessão é zero, vamos calcular o limite desta função. Eu vou escrever então aqui limite desta função em que o objeto é a sucessão U de n. E vejam o seguinte, eu já calculei qual é que é o limite do de n. Eu já sei que o limite do de n é zero. Logo, isto que está aqui pode ser escrito da seguinte forma. Pode ser escrito limite de f de x, em que este x é o objeto, e o objeto é a sucessão U de n. Mas como eu já sei que este U de n tende para zero, significa que este objeto x também tende para zero. Logo, posso colocar aqui que x tende para zero. E agora vou calcular o limite desta função com x a tender para zero. Portanto, x tende para zero e a função é a seguinte, é o logaritmo natural de x. E o valor aqui deste limite, vou desenhar aqui um referencial, em que nós temos aqui o eixo do x, o eixo do y, x, y, e vou colocar aqui a função logaritmo natural de x. A função logaritmo natural tem mais ou menos este aspecto. Vou colocar aqui logaritmo natural de x. Veja o que acontece quando o x se aproxima do zero. Quando o x se aproxima do zero, neste caso é um zero mais, aqui esqueci-me de colocar, mas vou colocar agora aqui. Isto é um zero mais, uma vez que isto se aproxima de mais infinito, e este n também é mais infinito, mais com mais dá mais, portanto isto é um zero mais. O que é que vai acontecer então quando o x se aproxima do zero por valores à direita? Quando o x se aproxima do zero por valores à direita, as imagens desta função estão-se a aproximar aqui do menos infinito. Logo, o valor deste limite será então menos infinito. E assim sendo, a opção certa será a opção A.